vez ao meu, seu, ao nosso Profissão Mulher. Esse programa aqui é recheado de assuntos que fazem diferença no seu dia a dia. É um mix. É um pouco de moda, beleza, decoração e, claro, eles que compõem esse cenário, os meus convidados para lá de especiais. Sabe quem são eles hoje? Antes eu começo desejando que não só seu finalzinho de dia, seu comecinho de noite, mas que sim, toda a sua vida seja, iluminadíssima por Deus, recheada de sonhos, de alegria e perseverança. Que a cada amanhecer você seja invadido aí por uma força maior e coloque o seu pezinho no chão para correr atrás das 24 horas do desconhecido. E olha, uma coisa que realmente tira o sono de todo mundo, sabe o que é? A falta disso daqui, ou então a má administração do nosso dinheiro. Você pode estar passando por isso ou conhece alguém que esteja nessa situação. Aquela famosa palavra, endividado. Quantas vezes você se pegou no final do mês e falou, olha, não vai dar para cumprir todos os meus compromissos. Pois é, ele está aqui nesse palco hoje, é um expert nesse assunto, tem uma agenda corrida, mas aceitou o nosso convite para vir aqui dar dicas para você. Você que está aí do outro lado da telinha, você que trabalha, você que é dona de casa e resolveu dar um basta aí nas suas contas e se manter organizado. André Bura, seja muito bem-vindo ao Profissão Mulher. Obrigado. É um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente, viu? Ok. Daqui a pouquinho a gente vai conversar e você dará, então, essas dicas para essas pessoas que se encontram nessa situação, né, André? Tá ok, deixa comigo, a gente vai passar algumas informações, dicas bem interessantes, vai ajudar muita gente. André, eu acho que depois de termos enfrentado aí boa parte da crise, embora ela ainda esteja em andamento, muitas pessoas que, por mais que sejam assim muito corretas com as suas contas, com a administração do seu dinheiro, enfrentam essa situação, né? Olha, é verdade, é que cada caso é um caso, né? Depende do tipo de profissão que a pessoa vive. A questão da crise, que a gente ainda está em crise, ela está passando, ok, mas ainda é um cenário de crise que a gente vive. Então, dependendo da profissão que a pessoa vive, ela pode ter pego um cenário de desemprego, por exemplo, ou ter oscilado muito a renda, né? É verdade. E isso acaba impactando vários outros fatores, além de outros componentes psicológicos, né, que podem influenciar também na vida financeira como um todo, né? Você trabalha, inclusive, com essa parte psicológica, né? Porque eu falo que quem está com problema em casa de dinheiro acaba ficando doente. Sim, é uma abordagem que eu diria que é uma tendência hoje da economia, a chamada economia comportamental, que você não só focar na questão do dinheiro em si, a questão financeira. 2 mais 2 são 4, tá, que bom, mas para quem tem uma dívida, isso se torna 20. É verdade. E como é que você explica isso, né? Então, tem um componente psicológico, emocional, cultural também, muito forte nisso, né? E como lidar com isso? Como lidar com isso? É isso que o André vai falar para a gente daqui a pouquinho. Uma outra convidada super especial nesse palco hoje, olha, uma mulher linda, super inteligente, super comunicativa, afinal de contas, é uma grande jornalista, dona do blog Para Tudo e foi Miss São Paulo hoje aqui no nosso palco, já que nesse mês nós comemoramos aí a grande festa, o grande aniversário de todos nós jornalistas. Adriana Amaral, seja muito bem-vinda ao Profissão Mulher. Obrigada, um prazer estar aqui com você no teu programa. E eu queria dizer que eu trabalhei nessa casa. Trabalhei nessa casa bem no início da minha carreira e eu tenho muito carinho. Que bom, que a gente tem muito carinho em recebê-la, a gente está muito feliz. Obrigada por estar aqui. E daqui a pouquinho a Adriana vai nos contar como é que anda essa empreitada dela, como é que anda a vida profissional, ela que foi Miss, né? Como é que funciona esse blog Para Tudo, né, Adriana? Vamos lá, vamos contar os detalhes e os segredinhos. E olha, já que eu estou falando de grandes mulheres, eu diria que toda mulher é grande, mas toda mulher precisa, às vezes, de uma ajudinha. Seja ela emocional, seja um bate-papo, enfim. Eu estou com uma outra grande mulher aqui nesse palco que dedica o seu trabalho como coach a isso, a nós mulheres. É isso, Lisa Belém, seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui contigo. E realmente nós mulheres precisamos ser cada dia mais qualificada para enfrentar os preconceitos, enfrentar as adversidades que nós enfrentamos no mercado de trabalho. Mas é muito bom termos uma profissão hoje que consegue levar a mulher a atingir os mais altos níveis de desenvolvimento. Com certeza. E os objetivos, os planejamentos mais complexos,
que a mulher pode enfrentar hoje, enfrenta no mercado de trabalho. Mas olha, por mais que a gente enfrente, desculpa te cortar, eu acho que algo que é fundamental, que é mais ou menos o trabalho da Lisa, é essa união entre as mulheres, né? É a gente entender que uma mulher pode sim ajudar a outra. Olha só, unidade, sempre na diversidade. Verdade. E as mulheres precisam se unir, não contra os homens, mas se unirem para poder serem melhores no que fazem. Para enfrentar preconceito, a gente tem que ser muito boa no que faz. É verdade. Já dizia minha avó, um canarinho não faz verão, né? Não faz. É uma andorinha, gente, volta. É Com verdade, certeza. não é canário, não, é andorinha. Mas entre pássaros a gente vai se virando, né, André? Sim. Bom, olha, já apresentei o André para vocês, eu vou começar, embora eu esteja com duas beldades aqui, né, deveria começar pelas moças, mas o assunto é um pouco mais complexo. E hoje a gente tem matéria bacana também externa, viu, gente? Hoje a gente dá início a um mais novo quadro que se chama Como se faz? Diversas profissões, os mais diversos segmentos, e a gente vai mostrar para vocês os bastidores. Sabe onde eu estive na minha primeira matéria? Na Rádio Transamérica. Quantas vezes você se pegou no teu carro, enfim, em algum lugar, ouvindo a voz, imaginando o rostinho daquelas pessoas? Então, hoje ainda tem essa matéria imperdível. Agora sim, André, a gente estava falando no comecinho aqui, que algo que tira o sono das pessoas, que traz muita angústia, muita preocupação, sem sombra de dúvidas, é quando o dinheiro não consegue pagar todas aquelas contas que a gente tem, né? É verdade. A sua especialização, o que é, André? Sou economista, trabalho no mercado financeiro aí há mais de 6 anos. 4, com atendimento a pessoas que têm dívidas, em geral, só que é um atendimento um pouquinho diferente, porque quando a gente vai falar de dinheiro, você colocar numa planilha de Excel, por exemplo, o que você gasta, fica uma coisa muito fria. E as pessoas, o ser humano, ele é um bicho. E emocionalmente falando, ele é um bicho. Ele tem emoções, sensibilidades, culturas, preconceitos, enfim, uma série de coisas que não é só fazer uma simples conta no papel, né? E outra coisa, você tem como a gente nunca teve antes no Brasil, uma oferta muito grande de crédito. Então é muito fácil conseguir cartões, empréstimos, financiamentos, etc. E as pessoas não são educadas, em geral, no Brasil, incluindo financeiramente. Então, o apanhado de tudo isso, né, todas essas variáveis... A gente não é preparado para lidar com essas situações. Sim. Situações da vida como um todo e, obviamente, financeiras, porque tudo tem um custo na vida, né, custo financeiro mesmo. E como é que funciona essa metodologia totalmente diferente, que você olha para um ser humano e fala, olha, eu tenho que resolver não só a vida financeira, tem que ajudar não só na vida financeira, mas também na parte psicológica? Olha, bom, eu não sou psicólogo, então assim, e nem psiquiatra, mas a gente tem uma possibilidade de tratar um cliente, um paciente, abordando aspectos, obviamente, financeiros, mas, detalhe, isso é num segundo momento. O primeiro momento é identificar o que a pessoa está sentindo. Poxa, eu estou em depressão. Por quê? Estou com problema financeiro. E aí vai começando a investigar. Mas de onde veio esse problema financeiro? Porque meu marido, porque minha esposa, porque meu filho, cachorro, enfim. E aí você, de repente, aborda assuntos, por exemplo, da infância. Mas, obviamente, não é exatamente eu que faço isso. Isso é uma parceria com psicólogos, que têm essa especialização nessa área. E você, a partir daqueles pontos que são identificados da educação que a pessoa teve, algum trauma de infância, por exemplo, o que ocasiona ela ter um problema financeiro. É muito comum a gente atender pessoas que têm, por exemplo, compulsão por compras, se endividam demais de tanto comprar, ou pessoas que são viciadas em jogos. Infelizmente, existe isso. Olha, a gente tem visto cada vez mais. Ele está falando de um assunto muito sério. Pessoas viciadas em jogos. Inclusive, teve uma novela recentemente que retratou isso e mostrou que a pessoa fica doente e adoece toda a família. Mas eu li um relato há pouco tempo, André, que falava justamente isso. Falava que a depressão é a doença do século, mas as pessoas esquecem de olhar o que está atrás da depressão. Exato. E que, normalmente, o fator determinante para que a pessoa entre em depressão é o financeiro. Olha, eu diria que, se não for o principal, é um dos. Ou, pelo menos, ele está sempre presente. Por uma via ou por outra, ele vai estar sempre presente. Porque, e é interessante é o seguinte, a pessoa que tem um vício, nesse caso são 2 especificamente, que é muito comum causar endividamento. A compra compulsiva e o jogo patológico, como a gente chama tecnicamente isso. Porque a pessoa ela perde o controle.
Seria super normal a gente aqui, poxa, vamos fazer uma aposta na loteria aí, ver se, né, a gente ganha uma bolada? Legal, vamos apostar R$2, R$3. Tudo bem. O problema é quando você aposta 20 mil, 30 mil, 50 mil e perde. E sempre na esperança de recuperar aquilo que você perdeu, né? Pensamento mágico, como a gente chama. Pensamento Mágico. mágico. É um termo que a gente usa. E a probabilidade, se eu falar assim, poxa, você joga um dado, vamos apostar que vai dar o número 2, você aposta o 3. Aí jogamos tal, poxa, deu todos os números menos o 1. Agora vai dar 1. Só que, estatisticamente, é 1/6, a mesma probabilidade. Falácia do jogador, como a gente chama aí. Então, só que a pessoa acredita, não, que agora vai e tal. A compra, ela funciona parecido com isso. Ninguém vai deixar de comprar no mercado, uma roupa, um sapato. É normal, faz parte da vida. O problema é que a gente tem... Muitas pessoas têm uma falta de controle no freio e não consegue dizer não. Não consegue. E aí você vai na loja, experimenta aquela blusa, aquela coisa, sapato. Já tem a blusa, mas aquela ficou um pouquinho diferente. Aquela bolsa, sabe? Pois é. Homem compra mais coisas, um celular novo, um carro, uma moto. É interessante a mudança. A mulher é mais consumista que o homem? Olha, por experiência, assim, quem procura mais é a mulher. É a mulher. Acho que por uma questão cultural, de ser mais humilde, entre aspas, para conversar sobre essas coisas sentimentais do que o homem. Mas, de experiência, a gente vê na família que existe mais ou menos meio a meio. Não é porque é que são coisas diferentes. O homem ele tem um perfil de compra um pouco diferente da mulher. Mas Meu marido é mais gastão que eu, gente. Então, toda casa tem a sua exceção. Isso é verdade, isso é verdade. Tem homem que gasta mais que mulher. Lógico que só gasta o que tem, tá? Ninguém fica sem dormir à noite, mas o meu marido gasta mais do que eu. Se você tiver um dia de curiosidade de pesquisar, você vai perceber que o homem ele gasta com coisas que dão mais status, uma espécie de poder, uma coisa nesse sentido. Um carro novo, é um terno super chique, é um celular que só falta apertar o botão e sai voando. Enfim. Né? Tecnológico. Adriana, nós mulheres, acho que a gente gasta mais com roupa, sapato, né? A mulherada é consumista, né? A gente né? quer estar bonita o tempo inteiro, Sim. quer estar bonita para si própria, né? Não é nem para os outros. Eu acho que O pessoal fala para os outros. Não é, a gente quer estar se sentindo bem, né? é verdade, é verdade. Eu já fui mais. Já foi mais Hoje eu sou uma consumista controlada. Sou. Já fui Mas você pior. vê, ela não nega, ela é uma consumista mais controlada. Não é que ela não seja consumista, né? Não. Acho que a mulher tem essa coisa da vaidade, né? Não que a autoestima dela vai ser pautada pelo que ela está vestindo, né? Mas dá uma alimentadinha no ego, é gostoso, né? Acho que a mulher é mais aquela coisa mesmo do consumo de pequenas coisas, como você disse, né? Sim. O homem gosta de um relógio que ele vai chegar no lugar e todo mundo vai dizer, nossa, ele está com um relógio super caro, ele deve ter grana, né? Uma coisa meio que dá status. E a gente não, a gente quer estar com o cabelo arrumado, então... Não, e olha, eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, Adriana, mas a gente se apaixona. Por exemplo, é um sentimento que acho que só mulher vai entender. Você olha um sapato, você se apaixona, é um caso de amor, não é, Adriana? Não, e aí quando você fala assim, vou comprar, e você fala, não vou comprar, melhor não levar, né? Vou me controlar. Aí você chega em casa e não consegue mais parar de pensar naquilo. Verdade. Aí você volta e compra. É verdade, olha. A gente já continua esse bate-papo gostoso. É só um intervalinho, bate lá, volta cá.